Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Hoje, memória de São Cirilo e também de São Metódio, ambos bispos. Tem uma introdução do ofício das leituras que faço questão de agora de ler, que traduz bem a memória de hoje e também faz uma breve biografia de ambos. Cirilo, natural de Tessalônica, recebeu uma excelente formação em Constantinopla. Juntamente com seu irmão Metódio, dirigiu-se para a Morávia, a fim de pregar a fé católica. Ambos compuseram os textos litúrgicos em língua eslava, escritos em letras que depois se chamaram cirílicas. Chamados a Roma, ali morreu Cirilo a 14 de fevereiro de 869. Metódio foi então ordenado bispo e partiu para a Polônia, onde exerceu intensa atividade evangelizadora. Muito sofreu por causa de pessoas invejosas, mas sempre contou com o apoio dos pontífices romanos. Morreu no dia 6 de abril de 885, na República Tcheca. O Papa João Paulo II proclamou-os patronos da Europa, junto com São Bento. Uma breve biografia de ambos para podermos assim compreender a memória que nós celebramos hoje desses dois grandes santos. Uma coisa que eu faço questão de destacar é as primeiras palavras que a própria liturgia de hoje nos apresenta quando diz assim: dirigiu-se para a Morávia a fim de pregar a fé católica. A fim de pregar a fé católica. Ambos deixaram seu país, sua pátria, e foram pregar a fé, mas não qualquer fé. E aqui está um ponto importante de ser destacado. Não foram simplesmente pregar a fé, mas que fé? A fé católica. E nós temos que ter essa convicção da nossa fé católica, apostólica. Que às vezes quando alguém nos pergunta: você é o quê? Sou católico. Até dá um tom de voz mais baixo, que sou católico. Não sou católico. Nós temos que ter convicção daquilo que nós somos e pregarmos aquilo que nós acreditamos. E qual a fé que nós acreditamos? Qual a fé que nós abraçamos? Qual a fé que nós professamos? A fé católica. Não é a fé protestante, não, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes. Mas a fé que o padre Helenildo professa não é uma fé protestante, não é uma fé calvinista, é uma fé católica. E nós temos que ter convicção disso. E onde nós formos, temos que pregar a fé católica. E o que significa pregar a fé católica? Tudo aquilo que compõe esta frase, esta palavra, inclusive a comunhão com o Papa. E qual o Papa hoje? Papa Francisco. Tanto é que toda a Eucaristia que nós celebramos
nós rezamos pelo Sumo Pontífice, que hoje é o Papa Francisco. Anteriormente era o Papa Bento XVI, no qual nós amamos e temos uma grande veneração, nosso Papa Emérito Bento XVI. Mas quem está no comando não é mais o Papa Emérito Bento XVI, é o Papa Francisco. E nós devemos fazer comunhão com ele, amá-lo, respeitá-lo. É uma das coisas entre tantas. E outra, quando nós dizemos que nós abraçamos a fé católica, nós estamos crendo em todos os sacramentos conferidos pela igreja. E qual o lugar que podem todos os sacramentos serem administrados? Só na católica, viu? Caso alguém não saiba, eu estou falando uma grande novidade agora. O único lugar onde os 7 sacramentos podem ser administrados é só na Igreja Católica Apostólica Romana. Perceba que quando nós pregarmos, quando nós anunciarmos, precisa ser esta fé, a fé católica, porque é na Igreja Católica Apostólica Romana que existem todos os meios necessários, cabíveis para a salvação. Que qualquer pessoa que viver a fé católica com tudo aquilo que compõe e tudo aquilo que Deus disponibilizou, se salva. Alguém que recebeu o batismo, depois fez a primeira Eucaristia, depois se crismou. Após ter se crismado, tendo em vista a sua vocação, o seu chamado, recebeu o sacramento do matrimônio ou da ordem, ou se não abraçou uma vida religiosa, essa pessoa esteve enferma, pessoa que não, ela precisou do sacramento da unção dos enfermos. Mas antes mesmo do sacramento da unção dos enfermos, ela se confessou, e se confessou sempre que assim houve necessidade, e no leito de morte, pôde receber o sacramento da unção dos enfermos. Essa pessoa está salva, sem dúvida nenhuma. Olha só, os sacramentos, por graça de Deus, conferido pela igreja, através dos seus ministros ordenados, nos garante a vida eterna. Sabia disso? É porque a gente sabe das coisas, mas às vezes parece que esquece. Ou se não sabe, parece que não sabe. Os sacramentos nos garantem a vida eterna. Se nós vivermos com coerência os sacramentos, nós nos salvamos. Alguém que participa da Santa Missa, se confessa, recebe a unção dos enfermos e morre, está salvo, porque os sacramentos são garantia de vida eterna, garantia do céu. Quando nós nos confessamos e de fato estamos arrependidos de nossos pecados, após confessá-los, e o sacerdote: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabou o pecado. Acabou, não há dúvida que Deus nos perdoou. Quando o sacerdote traça o sinal da cruz absolvendo, não há dúvida do perdão. Quando nós simplesmente no silêncio do nosso quarto pedimos perdão a Deus, há uma dúvida: será que eu estou mesmo arrependido? Será que Deus me perdoou? Mas quando nós diante do sacerdote confessamos, não há dúvida. Por isso que eu disse que o sacramento garante, é garantia. Alguém que está no leito de morte é visitada por um sacerdote. E o sacerdote ali, de modo geral, nós sempre fazemos as duas coisas: damos a indulgência plenária e em seguida a unção dos enfermos, que está dentro do mesmo contexto do sacramento. Se aquela pessoa morre após a unção dos enfermos, é certeza de salvação. E é essa fé que nós abraçamos, e é essa fé que São Cirilo e São Metódio pregaram, onde eles foram. A fé católica.
a fé dos sacramentos, a fé dos mandamentos, a fé da comunhão com o Papa, a fé da comunhão com os santos. Você vê isso no outro canto? Onde é que você vê comunhão com o Papa, comunhão com os santos? Comunhão com a Virgem Maria, onde é? Na Igreja Católica. Por isso que eu disse, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, mas eu sou católico, sou padre católico. E tem, não sei se vocês sabem também, tem como ser padre do outro canto, da igreja brasileira, da igreja anglicana. Está fora da comunhão, mas tem como ser de lá. Mas eu não, sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, em comunhão com o Sumo Pontífice. E prezo por todas as verdades da fé católica. Prezar, cuidar e abraçar para a vida. Portanto, amados irmãos, neste dia, possamos meditar sobre isso, sobre a fé que nós professamos, sobre a fé que nós abraçamos, mas às vezes não divulgamos, não propagamos. Não, pelo amor de Deus. Nós, como bons católicos, temos que propagar a nossa fé católica. E eu não estou sendo redundante, que a questão não é só propagar a fé. Que fé você está propagando? Porque tem uns católicos aí com tino de protestante. Nem imagem está tendo em casa. Não, mas é porque não precisa, né, a imagem. Ah, rezar o texto não precisa não, né? Tino de protestante. Não, nós temos que ser católico com tudo aquilo que é próprio. Tudo aquilo que é próprio. E vivendo cada um. Depois propagar para os demais. Propagar no ambiente de trabalho. Propagar na faculdade. Propagar nos colégios. Propagar dentro dos ônibus. Propagar onde nós estivermos, mas propagar esta fé católica, 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 católica. E feliz de nós que assim abraçar essa fé católica e propagarmos essa fé católica. Possamos aprender cada vez mais sobre a fé que nós abraçamos, para que assim possamos colocar na vida, mas também levar para a vida de tantos outros. Porque Cirilo e Metódio, o que eles abraçaram não ficaram para si, quiseram levar para os outros. A ponto que quando chegaram lá, sobretudo no contexto da liturgia, eles criaram uma língua. Olha só, os dois criaram uma língua, conhecida como a língua cirílica. Hoje, lendo sobre isso, até lembrei da minha professora de História da Igreja, professora Angélica. A gente passa aí 3 semestres só em História da Igreja. Hoje eu recordei algumas coisas estudando. Mas para dizer, olha só o ardor missionário desses homens que viram que, para melhor compreensão da liturgia, sobretudo, era preciso criar uma língua. Eles criaram e o Papa aprovou. E foi uma inspiração de Deus, que foi o modo no qual o povo eslavo conseguiram compreender a santa, sagrada liturgia. Olha só! E às vezes nós colocamos dificuldade para tudo. Eles chegaram lá e encontraram uma dificuldade. Não pararam na dificuldade. Até língua eles criaram. E nós colocamos dificuldade para tudo, às vezes na evangelização. Primeira dificuldade que nós encontramos, a gente diz, eu até queria, né, levar Jesus, mas olha só. Não, dificuldade pode ser vencida, muro pode ser derrubado, barreira que se não dá de derrubar, a gente pula por cima. Mas não podemos parar nas limitações da evangelização, porque a palavra de Deus precisa chegar a todos os corações que ainda não abraçaram a fé católica, que é somente a fé católica que tem os 7 sacramentos, e é somente os 7 sacramentos que nos garante a salvação. Certeza, fora dele é possível? Fica uma interrogação enorme, enorme.
Eu não quero andar na incerteza, eu prefiro andar na certeza, e a única certeza revelada dos sacramentos. Aqueles que quiserem andar na incerteza, que ande. Cada um se responsabiliza necessariamente pela sua salvação. Aquilo que é comunitário, mas aquilo ao que é pessoal. Eu não quero andar na incerteza, eu quero andar na certeza. E quero propagar a certeza, ainda mais como padre católico. Portanto, vivamos a nossa fé, mas também propaguemos onde quer que nós formos, para que assim o maior número possível de pessoas se salvem. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.